E demais membros que compõem a mesa de honra. Declaro aberta a sessão solene de instalação dos trabalhos de formulação da Lei Orgânica do Distrito Federal. Tenho a honra de convidar para fazer parte da mesa Sua Excelência, o senhor conselheiro Frederico Bastos, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor senador Valmir Campelo Bezerra, representando neste ato o presidente do Congresso Nacional, senador Mauro Benevides. Sua Excelência Reverendíssima Dom Carlo Furno, Núncio Apostólico. Excelentíssima Senhora Márcia Kubitschek, vice-governadora do Distrito Federal. Dom José Freire Falcão, cardeal arcebispo de Brasília. Nomeio comissão composta pelos deputados Maurílio Silva, Maria de Lourdes Abadia, Fernando Naves, Cláudio Monteiro, José Ornelas, Jonas Vettorassi e Gilson Araújo, para receberem e conduzirem a este recinto Suas Excelências, os senhores governador do Distrito Federal e o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vamos ficar em pé mesmo, e nós já vamos...
Você passou os nomes todos ao Valtênio, ele é o primeiro a falar. Sim, senhor. Então, vê aí, confere a lista dele aí. Sim, senhor. Já tem todos os nomes. Já, não? Está tudo certo, Valtênio? Você vai ser o primeiro a fazer a palavra. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Valtênio Mendes Cardoso. Excelentíssimo senhor. Vamos pegar o... Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Senhores senadores, senhores deputados federais, estaduais, senhora vice-governadora, excelentíssimo senhor núncio apostólico, excelentíssimo senhor cardeal, senhor presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, senhor jornalista Dr. Paulo Cabral, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores, viver é fazer opções a todos os instantes, de conformidade com a emergência das novas circunstâncias e conjecturas, o que pressupõe a preservação suprema da liberdade. Nenhuma ofensa é maior a essa do que a pretensão que uma pessoa por um pequeno grupo de homens decidir tudo e sobre tudo, substituindo ao povo que deles espera a elaboração de regras que assegura a todos a liberdade como participação à causa comum do bem-estar e do progresso. Não é sem razão que em sua obra L'Esprit de Loi, Montesquieu nos adverte: tudo estaria perdido se uma só pessoa e um só corpo de notáveis, de nobre ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as decisões públicas e o de punir direitos entre os particulares. Com efeito, a teoria da separação dos poderes está incorporada ao constitucionalismo brasileiro desde a Carta do Império. No passado, porém, a divisão de poderes foi meramente formal. Os constituintes de 88, atentos aos princípios de Montesquieu e a exemplo dos de 46, dividiram decididamente os poderes nos termos do artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Vê-se por tais motivos que a Assembleia Constituinte há de se situar necessariamente no âmbito de um amplo processo democrático e que, por ser a lei suprema, não é, nem poderia ser
a pré-moldagem da sociedade civil, senão o enunciado de modelos jurídicos abertos, capazes de propiciar meios e modos para superar possíveis conflitos econômicos, políticos, culturais, através do jogo livre de interesses e de ideias, conforme as opções soberanas do eleitorado. Não é, pois, um rol de regras compulsórias, mas soluções livremente alcançadas na concretitude da experiência social, através do debate das aspirações de todas as categorias coletivas. Nem pode o legislador substituir do povo elaborar normas rígidas e impeditivas da livre construção de seu próprio destino. Desse modo, terá a Assembleia Constituinte o dever de evitar a tentação casuística de tudo regular e de tudo resolver, bem como, a pretexto de defender-se a igualdade ou bem-estar social, privar a coletividade de seu autônomo poder, o que é próprio de uma sociedade democrática, aberta e pluralista. Se é certo que não se pode elaborar uma Constituição sem se fazerem certas opções e sem se fixarem a determinadas diretrizes, também é verdadeiro que as normas constitucionais somente são duradouras se limitarem a estabelecer os parâmetros das ações lícitas, éticas e economicamente aconselháveis, sem a pretensão de antecipar-se aos entendimentos e negócios que deverão ser concluídos pelos indivíduos ou grupos de interessados. Desse jeito, seguramente, nem mesmo o legislador constituinte haveria de se lhe conferir direitos de tutor para decidir a priori sobre o conteúdo ou resultado das ações vindouras, senão para estabelecer e garantir os parâmetros éticos jurídicos dentro dos quais se há de democraticamente chegar a um consenso. Devem, em princípio, prevalecer numa carta política normas de ampla experiência que preservem as alternativas de liberdade, ou seja, o processo de livre escolha do eleitorado segundo as suas preferências. A carta política de um Estado, como notara Jorge Miguel, é um documento de maior importância. Nela repousa todas as e quaisquer garantias de segurança do povo. É na Constituição que se estabelece os direitos e responsabilidades, quer seja de povo, quer seja de governo. A Constituição é, no magistério de Moreira Alves, um instrumento pelo qual o Estado liberal disciplina os princípios cardeais do liberalismo, ou da liberdade política e da separação dos poderes. Um instrumento pelo qual o Estado social, de índole democrática, regula o direito do trabalho, a previdência, a educação, bem como estabelece os moldes de sua intervenção no domínio econômico, sem, no entanto, concorrer com os indivíduos. Um instrumento, enfim, pelo qual o Estado socialista reduz dramaticamente ou elimina a iniciativa privada no concernente aos meios de produção e disciplina as instituições socioeconômicas e políticas desse regime e a posição dos cidadãos na sociedade assim estruturada. Se a defeituosa aplicação desses instrumentos, adverte Moreira Alves, tem acarretado seu desprestígio junto ao homem comum, nem por isso deixa ele de ser necessário o complexo estado dos tempos modernos e até imprescindível aos de moderno modelo federativo que pressupõe a rigorosa divisão de competência entre os níveis de governo que os integram. Se nesse instrumento não se encontram os meios mais apropriados para que se enfrentem os problemas políticos, sociais e econômicos do país, sobrevêm as crises e, não raro,
a ruptura da normalidade constitucional. A Constituição é a lei máxima, declaração de vontade que emana do povo por meio de seus representantes. É por essa lei máxima que deve adquirir caráter de incolumidade absoluta, estabilidade, deve poupá-la dos males que há nas constantes alterações de seu texto. De igual modo, não há de se inserir na lei maior assuntos subsidiários ou de importância menores e que constituem matéria típica de lei ordinária e que só por essa deveria ser regidas. Do contrário, o excesso de instrumentação acabaria por torná-la ineficaz, quando a sua finalidade maior consiste na edificação de grandes e gerais princípios. Recomenda-se que o texto de uma Constituição seja genérica e abstrata, assim como possuir todas as características redacionais de que necessita o documento. Frases claras, sucintas, sem excessos, livres de reiteração ou de repetição. Desse modo, só questões de alta relevância e amplitude devem constar de seus textos. Nada mais errôneo e perigoso do que pretender-se que uma Constituição tudo preveja e tudo solucione, como se ela fosse um gigantesco recipiente capaz de abrigar todas as aspirações populares. Finalmente, percebe-se que o conteúdo de uma Constituição há de abranger apenas princípios fundamentais, direitos e deveres individuais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem econômica, financeira e social. Quando uma Constituição exagera em seu conteúdo, expõe-se a ter uma existência minguada, pois os fatos emergentes ao longo do processo histórico implicam as necessidades de sucessivas alterações. É inegável que os textos sintéticos têm mais condições de durabilidade. Assim como quando o texto formular conceito, deve fazê-lo de modo unívoco, sem margem à interpretação ambígua, de modo que todos a entendam e usufruam de seus benefícios. Todos esses cuidados concorrem para fazer prevalecer a vontade do povo. Nesta visão panorâmica rápida e perfunctória, conclui-se que as normas constitucionais hão de ser elaboradas através de trabalho mental indutivo que tem como ponto de partida a diversificada variedade de fatos e como ponto de chegada a singularidade de ideias satisfatoriamente recolhidas numa só regra, num só preceito, num só mandamento e de modo a não excluir aqueles outros que com elas se relacionam. A acessibilidade da Constituição traduz-se na sua inteligibilidade e clareza. Sua grande força reside na ampla aceitação de seu conteúdo. A Assembleia Constituinte que ora se instala tem muito que fazer, consagrar, consolidar e aprimorar plenamente o Estado de Direito no Distrito Federal. Muita coisa vai mudar, e mudar tem um único fim: dar ao Distrito Federal a organização e os princípios legais necessários para o pleno desenvolvimento que todos queremos e buscamos. A autonomia do Distrito Federal está reconhecida no artigo 32, onde se declara que se regerá por lei orgânica própria. Sem dúvida, o problema exige grande atenção dos membros constituintes, desde que a lei orgânica do Distrito Federal definirá os princípios básicos da organização desta unidade federada, sua competência e o tratamento adequado à sua sociedade e, em essência, será um instrumento de organização e de limitação dos poderes.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Salviano Guimarães. Excelentíssimo, reverendíssimo cardeal arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão. Excelentíssimo, reverendíssimo Núncio Apostólico Dom Carlos Turno. Excelentíssimo senhor senador Valmir Campelo, representando nesta solenidade o presidente do Congresso Nacional, senador Mauro Benevides. Excelentíssima senhora vice-governadora do Distrito Federal, Márcia Kubitschek. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador Valtênio Mendes Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Frederico Augusto Bastos. Excelentíssimo senhor secretário Estevão Rezende Martins, representante do ministro da Justiça, senador Jarbas Passarinho. Excelentíssimo senhor senador Maurício José Correia. Excelentíssimos senhores deputados federais aqui presentes. Excelentíssimos senhores deputados distritais aqui presentes. Prezadíssimo pastor, presidente do Conselho dos Pastores de Brasília, pastor Severino Vilarindo Lima. Excelentíssimo senhor, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Antônio Ibanez Ruiz. Excelentíssimo chefe do Gabinete Civil do Governador do Distrito Federal, Dr. José Roberto Arruda. Excelentíssimo chefe do Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal, Coronel Laulo Silvestre de Freitas. Prezadíssimos secretários de Estado aqui presentes. Prezado presidente do Banco de Brasília, prezadíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, Dr. Esdras Dantas. Prezado comandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Alberto do Nascimento. Prezado comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Almir Maia Ribeiro. Prezado presidente dos Diários Associados, jornalista Dr. Paulo Cabral. Prezado jornalista, representante do grupo Jaime Câmara, Dr. Fernando Câmara. Demais jornalistas
representando órgãos de divulgação aqui presentes, senhores administradores regionais, presidentes e diretores de empresas, senhores ex-pracinhas aqui presentes, senhores pioneiros de Brasília aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. O dia de hoje é um marco na história política de Brasília. O marco da definitiva autonomia política do Distrito Federal, com a instalação dos trabalhos de formulação de sua lei orgânica pela primeira Câmara Legislativa eleita na capital da República. Com a lei orgânica, que é a nossa Constituição, que será a nossa Constituição, serão definidos pelos representantes do povo os rumos do desenvolvimento do Distrito Federal para sua consolidação como cidade modelo para o país. Brasília foi construída para ser a capital administrativa, mas também para ser polo indutor de desenvolvimento para todo o interior deste país continente. É fundamental que a lei orgânica resgate os ideais de Juscelino Kubitschek de Oliveira, preservando a cidade capital e gerando as condições necessárias para que o Distrito Federal seja também polo de desenvolvimento para a região Centro-Oeste, porque estou convencido de que o Centro-Oeste pode ser o motor da retomada do desenvolvimento nacional. A partir de hoje, Brasília, através de seus legítimos representantes, escreverá o seu próprio destino, ao tempo em que convive, cidade ainda jovem, com 31 anos, com a sua história. A viabilização do futuro de Brasília começa a tomar forma neste instante, através da lei orgânica que deverá institucionalizar a vida da capital do nosso país. Tenho a honra de ser o primeiro governador eleito da história de Brasília e tenho o privilégio de conviver politicamente com a primeira Câmara Legislativa eleita pelo mesmo povo que me escolheu e que hoje começa a delinear o futuro de nossa cidade. A eleição do governador e da Câmara Legislativa transformaram o Distrito Federal, que em 7 meses já ocupa um lugar de destaque no contexto político nacional e que se consolidará definitivamente com a lei orgânica que os senhores, as senhoras, deputados distritais começam a escrever. Quero, neste momento, colocar o governo do Distrito Federal inteiramente à disposição desta Câmara Legislativa, dessa verdadeira constituinte que se instala neste momento, para qualquer tipo de colaboração e apoio. A responsabilidade de todos, os senhores e senhoras, é muito grande, mas o povo está ao lado desta Câmara Legislativa. O futuro nos espera. Com otimismo, vamos preparar o futuro desta cidade, que em 31 anos já é patrimônio cultural da humanidade e o que será modelo para o nosso país. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor Joaquim Domingos Roriz, governador do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor desembargador Valtênio Mendes Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Excelentíssima, reverendíssima Dom Carlos Furno, Núncio Apostólico. Sua Excelência Reverendíssima Dom José Freire Falcão, Cardeal Arcebispo de Brasília. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Frederico Augusto Bastos, Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Excelentíssimo Senhor Senador Valmir Campelo Bezerra, representante do Presidente do Congresso Nacional, Sua Excelência o Senhor Mauro Benevides. Excelentíssimo Senhor Senador Maurício Correia. Excelentíssima Senhora Márcia Kubitschek, Vice-Governadora do Distrito Federal. Excelentíssimo Senhor Representante do Ministro da Justiça, Estevão Rezende Martins. Excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, Esdra Dantas. Excelentíssimo Senhor Reverendo Severino Vilarindo, Presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal. Sua Excelência, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ibanes. Excelentíssimos senhores deputados federais e ex-deputados federais pelo Distrito Federal. Meus companheiros deputados distritais. Excelentíssimos senhores secretários de Estado do Distrito Federal. Senhores presidentes de empresa e diretores das fundações do Distrito Federal. Senhores administradores regionais. Dr. Paulo Cabral, diretor dos Diários Associados. Dr. Fernando Câmara, diretor do Jornal de Brasília. Prezados amigos pracinhas, ex-combatentes aqui presentes. Demais autoridades, senhores e senhoras jornalistas, senhores e senhoras funcionários desta casa, senhoras e senhores, povo do Distrito Federal. Eles tomaram conta daquilo que não foi feito para eles. Foi uma Bastilha. Então, eu vi que Brasília tem raízes brasileiras, reais. Não é uma flor de estufa como poderia ser. Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o sonho foi menor do que a realidade. A realidade foi maior, mais bela. Eu fiquei satisfeito. Me senti orgulhoso de ter contribuído. Nestas palavras do nosso mestre, professor Lúcio Costa, hão de ser o orgulho de todos, principalmente daqueles que, como nós, contribuíram para a tomada desta Bastilha democrática, capaz de garantir a cidadania aos amantes da liberdade. Brasília, inspirada na concepção urbanística de Paris, incorporou os conceitos ecológicos preconizados na Carta de Atenas e os princípios da cidade-jardim. Brasília, dos espaços abertos e da convivência resgatada, desde os princípios democráticos da filosofia grega até os humanísticos da Revolução Francesa. Aceita e discute, com espírito elevado, todas as ideologias, garantindo a liberdade como uma conquista universal, permanente e avançada. Brasília,
símbolo da conquista territorial de nossa pátria, gerada no Brasil do Império como cidadela inexpugnável, confirmada por todas as constituições republicanas, passou pela intenção do presidente Epitácio Pessoa, que ao meio-dia do dia 7 de setembro de 1922, no Morro do Centenário, ali, nas colinas que emolduram a nossa centenária planaltina, mandou que se cravasse a sua pedra fundamental como um marco vivo a reafirmar o compromisso nacional. Brasília, que no renascer democrático, após o Estado Novo, foi relembrada nas comissões do general Poli Coelho em 1947 e que recebe, finalmente em 1955, a comissão do Marechal Pessoa. Brota como uma fênix da vontade nacional, pelo vigor e desejo inquebrantável de Juscelino Kubitschek, um mineiro de Diamantina, das mesmas terras pisadas por Tiradentes, um lutador perseverante, um amante da liberdade. Com tenacidade e destemor, cumpriu dia a dia, noite após noite, a missão de construí-la e entregá-la em 21 de abril de 1960 a todos os brasileiros como um ponto de referência para uma nova geração. Referência que adentra vitoriosamente pela história, quando o povo desta terra fará elaborar, a partir deste momento, a lei orgânica do Distrito Federal, através de seus legítimos representantes eleitos em 1990. Esta lei básica, expressão máxima dos anseios dos cidadãos e dos compromissos que deverão ser firmados entre o Distrito Federal, a sociedade e os poderes constituídos, representam um contrato social, onde as características, experiência histórica e identidade cultural, bem como os direitos e as garantias individuais dos brasilienses, estarão consubstanciados e valorizados, visando sempre o acatamento e a observância da lei magna do nosso país. Uma Constituição escrita, instrumento da institucionalização política, não é obra de nenhum doutrinador imaginoso, mas a criação coletiva, alicerçada em fundamentos históricos e doutrinários de um povo, como conjunto de pessoas para as quais se destina o ordenamento jurídico. Ao escrever a primeira Constituição da capital do Brasil, devemos ter presente que esta tarefa deve significar, fundamentalmente, a convicção do dever indeclinável de, acima das ideologias e dos ideais partidários, dar a Brasília uma estrutura racional e orgânica de normas inspirada nos postulados do direito, da liberdade, do humanismo e da democracia. O estabelecimento e a organização dos governos pelos próprios governados, vale dizer, do poder do Estado pelo povo, em nome do qual é exercido esse poder, é um dos pilares da ideia da Constituição Democrática. Acima de quaisquer injunções e apenas submissos à vontade soberana do povo, incumbe-nos proporcionar aos brasilienses, a partir de hoje, regras básicas que constituam um corpo específico, quer seja quanto à matéria, quer quanto à sua supremacia hierárquica, ou quanto à sua estabilidade, represente as suas mais legítimas aspirações. O Brasil passou por um recente processo de redemocratização de suas leis e instituições, após um longo período de excepcionalidade, resultando tal processo na discussão e elaboração do texto constitucional, a partir do qual os Estados, através de seus representantes em suas assembleias legislativas, foram investidos do alto poder constituinte para elaborar suas respectivas constituições. Esta, sem dúvida, constitui a nossa maior tarefa como servidores do povo do Distrito Federal e, em decorrência dela,
o compromisso inarredável, como seus guardiões, de preservá-la contra quaisquer tentativas de sujeição de sua soberania e de violação de seus preceitos. O Distrito Federal, não obstante suas peculiaridades institucionais face à organização do Estado brasileiro, retoma, ao eleger pela primeira vez seu governador e seus deputados distritais, uma condição em nada inferior à dos demais estados brasileiros, cabendo ressaltar o fato de nos ter sido conferida a elevada atribuição de elaborar uma lei orgânica que reúna as características de uma lei municipal e de uma Constituição similar às Constituições estaduais. Para darmos cumprimento à tarefa histórica que ora iniciamos, podemos inspirar-nos no clamor de Kwame Nkrumah, famoso condutor da libertação do povo de Gana. Vá em busca de seu povo, ame-o, aprenda com ele, comece com aquilo que ele sabe, planeje com aquilo que ele tem. Coincidentemente, hoje, dia da instalação da nossa lei orgânica, pisa as terras da nossa pátria outro libertador de preconceitos, o líder Nelson Mandela. A sabedoria destes heróis da humanidade convoca-nos, nesta hora, a continuar a seguir o verdadeiro caminho da democracia, reconhecendo que todo o poder emana do povo e que devemos ir ao encontro dos seus interesses e anseios, conformando-nos à sua história, às características de nacionalidade, a seus propósitos de vida e à sua experiência de organização em todos os níveis. Tudo isto está a exigir de nós uma reflexão sobre os mais significativos exemplos de conquistas e experiências constitucionais de nosso povo e de outras nações democráticas. Devemos, portanto, envidar nossos esforços e atenções no sentido de fazer presente a nossa lei maior, a voz da população de Brasília, para que todos os segmentos da sociedade participem ativamente de sua elaboração através das organizações sociais, atendendo-lhes às legítimas reivindicações. Essa participação popular, sem dúvida alguma, será a grande força legitimadora do conteúdo e do caráter da lei a qual iremos conferir organicidade. Incumbe-nos, porém, que nos coloquemos à altura da expectativa do povo que representamos, para que, muito além de uma participação superficial, episódica ou panfletária, seja ela a oportunidade e a base para a aprovação de um texto digno da capital federal e a geração de uma consciência permanente para a sua efetiva viabilização social e política. Longe de uma participação que retrate apenas o corporativismo sindicalista, temos o dever de, pelo menos, desejar perceber na atividade das organizações da sociedade civil uma ação popular de alto nível que encare o espírito e os contornos da nossa lei orgânica dentro de uma visão geral e ampla, para que nela o valor de alguns aspectos não seja hipertrofiado, ocupando um espaço maior do que lhe é devido. É preciso que exortemos também a nossa consciência política e cidadã, para que aceitemos o desafio de elaborar um texto legal, avançado e inteligente, e por isto mesmo, viável, perfeitamente integrado com o nosso tempo e com as nossas características e aspirações fundamentais. Nossa expectativa é de que a execuibilidade do texto constitucional esteja alicerçada na aspiração popular, na análise das características do Distrito Federal e na orientação da inteligência brasileira, reunida em Brasília, através de milhares de especialistas em todos os campos da vida. Torna-se necessário que tenhamos clareza para estimular e acolher com criatividade a contribuição de todos, sem exclusão de ninguém. As lutas do povo brasiliense
pela autonomia de Brasília remontam à fundação da nossa capital, mas encontram, ainda hoje, os inconformados no seio de minorias que não comungam com a desconcentração do poder. Devemos estar atentos em relação a estes setores, que seguramente voltarão sob a forma de pressões diversionistas na tentativa de prosseguir em sua insidiosa ação para enfraquecer a jovem Câmara Legislativa. Contando para tanto com os incautos de todos os tempos, os que se iludem julgando estar na rota da moralização e da eficiência, mas que na realidade trilham a linha de frente da sangria de uma das mais caras conquistas democráticas do povo de Brasília. A adequação do texto da Lei Orgânica do Distrito Federal à legitimidade ansiada pela sociedade deverá estar baseada nos seguintes princípios. Número 1. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, com responsabilidades constituintes, é um poder independente e soberano e, portanto, agirá ouvindo toda a sociedade sem qualquer submissão. Número 2. O processo constituinte será absolutamente transparente e, para tanto, será aberto ao acompanhamento público em todos os passos a serem dados ao longo dos trabalhos de discussão e elaboração até a sua promulgação. Número 3. A presença da sociedade civil organizada está assegurada nas discussões através da participação popular prevista no próprio regimento da Lei Orgânica. Serão, portanto, 3 os princípios a serem observados pelos deputados constituintes: independência, transparência e participação popular. Inspirados nos princípios da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, tomando a nossa própria Bastilha em defesa da cidadania. Dessa maneira, temos a certeza de que as grandes interrogações acerca desse importante diploma legal, cujos contornos pressupõem o exame de Brasília como a sede dos poderes da República, o Distrito Federal como um Estado-município, a capital da República como o mais brasileiro dos municípios, por sua composição sincrética, encontrarão aqui o fórum apropriado para buscar as adequadas respostas aos desafios dos nossos tempos. Tempos em que o mundo se vê varrido por um verdadeiro vendaval de mudanças profundas, às quais não podemos teimar em ficar alheios na vã tentativa de permanecer agarrados ao vazio e ao passado. É preciso renovar para mudar radicalmente os procedimentos, para continuar tecendo a democracia e a justiça social com todas as mãos. Ninguém mais pode imaginar um setor da sociedade com pretensões de magnificação do próprio poder em detrimento ou às custas do desaparecimento de outros, sob pena de isolar-se mais e mais no conjunto da sociedade. A Lei Orgânica do Distrito Federal é a grande oportunidade de revelação da verdadeira face dos democratas e dos que têm o compromisso de viabilizar o caminho da justiça social neste espaço importante de Brasil, mas sem esquecer o país como um todo. Não nos iludamos, pois, somente juntos, com todas as mãos, todas as cabeças e todos os corações, seremos capazes de escrever a lei orgânica que o povo brasiliense merece. Reflitamos nos dizeres do mestre Paulo Freire: ninguém aprende sozinho, ninguém ensina sozinho. Os homens aprendem uns com os outros, mediatizados pelo mundo. É hora de pôr em prática de verdade a nossa capacidade de perceber e admitir a democracia como uma sociedade pluralista e não da unicidade. Não podemos dar espaço à intolerância, e nosso mundo não pode ser mais o mundo das cadeiras vazias na mesa do diálogo. É hora de proclamarmos com clareza que nenhum setor político da sociedade
possui reserva de domínio sobre aquilo que é a aspiração básica e permanente da humanidade. Liberdades essenciais, igualdade de oportunidades e justiça social plena. Hoje não é apenas um dia de festa, é fundamentalmente um momento de compromisso, de aliança, de grandeza, no qual todos nós, deputados distritais, políticos, administradores, jovens, crianças, idosos, homens e mulheres, todos nós, cidadãos conscientes, assumimos perante nós mesmos, para com a nossa gente, nosso Distrito Federal e nossa pátria, o compromisso solene de elaborar uma lei orgânica que seja verdadeiramente maior em justiça social, maior em igualdade, maior em liberdade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, como presidente desta Casa de Leis, representante de uma sociedade de cidadãos livres, fiel aos ideais das lutas que a tornaram possível, e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal. Convido os presentes a se colocarem em pé para a execução do hino Brasília, capital da esperança, pela banda da polícia. Agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores que nos honraram comparecendo à Câmara Legislativa neste dia. Declaro encerrada a presente sessão. Bom trabalho.